Olá, meu nome é Mariana, eu sou aluna do primeiro período de BSI e hoje eu vou apresentar o código do jogo Batalha Naval que eu desenvolvi junto com meu amigo Matheus e, enfim, mostrar o código. Bom, agora falando um pouco mais sobre o código, nós começamos importando duas bibliotecas, a Randall e a Time. Logo em seguida, nós temos os tabuleiros, que são compostos por matrizes 10x10. A estrutura que se encontra nos 4 tabuleiros, no caso seria essa aqui, simula a grade do jogo. E as duas matrizes, tanto exibir computador quanto exibir humano, são cópias usadas para mostrar ataques, só que sem revelar a posição inicial das embarcações. Em seguida, nós temos a variável estado. Essa variável armazena quantas embarcações restam para cada jogador, ainda durante o jogo. Cada jogador começa com 5 embarcações, e o valor vai ser atualizado conforme as embarcações forem atingidas durante o jogo, já que o propósito do jogo é você acertar as embarcações do seu oponente inimigo, que no caso seria o computador, neste modelo de jogo. Logo em seguida, nós temos uma sequência de prints para mostrar o nome do jogo. E logo embaixo nós temos a função mostrar menu, que carrega um menu do jogo. Esse menu ele tem um loop infinito, que nós utilizamos um while true. Ele garante que o menu continue rodando até que o jogador faça uma escolha que seja verdadeira. Se o jogador escolhe o número 1, vai iniciar o jogo. Se for o número 2, vai rodar as regras do jogo, que no caso seriam essas daqui. E se for número 3, o jogo vai sair, então vai dar um exit. E essa escolha é feita com base neste input, que conforme a pessoa digita aqui, vai para dentro da variável e essa variável vai no if, elif, else para validar. E caso a pessoa não tenha digitado nenhum, nem 2 e nem 3, vai aparecer opção inválida, tente novamente e vai voltar novamente para cá. Caso o jogador tenha colocado o número 1, ele vai ser direcionado para essa função, no caso seria exibir tabuleiro. Exibir tabuleiro tem 2 parâmetros, seria tabuleiro e o ocultar false. O parâmetro ocultar impede que as embarcações do computador sejam vistas pelo jogador. Então, no caso, os barquinhos que o jogador colocou vão ser ocultados. O jogador, no caso, o computador. Bom, com este print, nós exibimos o número de colunas do nosso tabuleiro. E logo em seguida, com este enumerate, nós printamos e exibimos o número de linhas, para mais fácil organização quando você for colocar suas embarcações. E também para quando você for realizar os seus ataques. Bom, eu vou continuar aqui para explicar as nossas próximas funções. Então começa aqui com a da posição já, que ela serve basicamente para você escolher onde você vai colocar suas embarcações. Então ele já pergunta aqui em qual linha e qual coluna que você quer colocar. Depois disso, ele vai checar se essas coordenadas que você passou estão dentro do tabuleiro, né? Se elas podem estar dentro do tabuleiro ou se está fora dele, senão ele vai pedir para voltar. Também ele vê se você já não colocou algum barco naquela posição. Daí a próxima função é a função do computador, que é basicamente a mesma coisa que a última função, só que para o computador, né? Então, em vez de perguntar a linha e a coluna, ele simplesmente vai gerar um número aleatório para cada uma dessas posições. Depois, a gente tem a função do nosso ataque, que ele basicamente vai pedir para você escolher a linha e a coluna de onde você quer atirar, né? Ele também vai checar se você não quer atirar fora do mapa e também vai ver se você já não atacou nessa posição. Daí, caso você acerte, ele vai tirar lá do contador um barco restante do computador e vai te informar que você acertou, né? E caso você erre, ele também vai informar que você errou. Depois disso, a gente tem a do ataque do computador, que é basicamente a mesma coisa que a do ataque, o nosso ataque, né? Só que o do computador. Então, também vai gerar um número aleatório para a linha e para a coluna do ataque e vai ver se você acerta ou erra. Também informando aqui se o computador acertou ou errou. E caso acerte, ele vai tirar também um número um dos números da sua embarcação. Vai tirar um do total das suas embarcações restantes. Bom, agora nós temos a função tabuleiro lado. Ela é utilizada para colocar os tabuleiros um do lado do outro, para mais fácil visualização. Nós temos um print que mostra qual tabuleiro seu e qual tabuleiro é do computador. Aqui nós temos a parte do código que enumera as linhas e as colunas. Logo em seguida, nós entramos num for. Esse for oculta o tabuleiro 2, que aqui está como falso, além de organizar suas células e fazer as transformações da ondinha para o barco quando necessário.
Bom, agora entramos na última função do código, que seria verificar vitória. Nós temos um parâmetro chamado estado, que seria aquela variável que está lá em cima do código. E dentro dessa função nós temos um if, elif e um return. O if é caso o jogador humano tenha zerado com suas embarcações, então o restante humano seja igual a 0. Caso isso seja verdade, o computador vence a partida. Se não, se for ao contrário, restante o computador for igual a 0, vai printar que na verdade quem venceu a partida foi o jogador. E se nenhuma dessas opções tenha acontecido, vai dar um return falso e vai voltar novamente a função conforme o jogo for rolando. Agora explicando sobre o loop principal do jogo, nós chamamos a função mostrar menu, posição e posição computador. Logo em seguida nós temos um looping, que nós usamos um while true. Aí dentro desse looping nós temos um time.zip, que no caso seria uma pausa durante 1 segundo do jogo. Logo em seguida nós temos um print para mostrar a mensagem rodada atual, para sinalizar a próxima rodada, a nova rodada, com o tabuleiro do computador oculto. O jogador realiza um ataque com a função ataques com parâmetro estado. Logo em seguida, nós entramos no if para verificar se a vitória do jogador nesta rodada zerou as embarcações do computador e assim ele venceu o jogo. E daí o nosso programa dá um break. Se não, o computador vai fazer o ataque dele, também utilizando a função ataque computador com parâmetro estado. Também entrando no if para checar se ele acertou a embarcação e se isso foi suficiente para vencer o jogo, no caso, derrotar as 5 embarcações do jogador humano. Também nós damos um break no nosso código. E por fim, em todo fim de rodada, nós imprimimos um placar com as embarcações restantes, tanto do jogador humano quanto do jogador computador. Bom, esse é o nosso código do jogo Batalha Naval, feito inteiro em Python, e esperamos que tenha gostado.